Cara, será que tem um vídeo ontem? O Big Bang Nós nunca existiu. É conhecemos esse vídeo de aqui que onde eu nós, queria assistir. até onde nós sabemos, tudo começou com uma Dá singularidade uma no meio do olhada nada nisso que se aqui. expandiu. A ideia mais popular que nós temos disso é de uma espécie de explosão, um boom. E aí, a partir desse boom, em um intervalo de tempo tão pequeno que nós nem conseguimos conceber, surgiu o nosso universo. Tudo que nós conhecemos hoje começou no mesmo instante. O espaço, o tempo, as 4 forças da natureza, as partículas e os elementos leves como hidrogênio. E depois de centenas de milhões de anos, ainda como uma consequência desse boom, surgiram as primeiras estrelas e galáxias. Mais alguns bilhões de anos se passaram e nós estamos em um planeta orbitando uma estrela que habita uma galáxia. É isso aí, a história do universo em menos de 1 minuto. Essa é uma forma bem simplificada de começar falar a dar sub na época da pandemia, que passei a ver mais livres e me identificava muito com a sua. 5 anos depois continuo aqui, não tão frequente, mas escorregando Prime sempre querendo participar. Te admiro muito, obrigado pelo entretenimento e desculpa pela piada sem graça de ontem. É nós menor que 3. nos modelos de como o universo obrigado aí, evoluiu mano. até ele ficar como ele está hoje, que é a teoria do Big Bang. Mas se nós quisermos responder a pergunta que eu fiz no começo do vídeo, de onde nós Legenda. viemos, então eu tenho algumas notícias para te dar. A teoria do Big Bang é o modelo favorito da comunidade científica para responder essa pergunta. E o motivo para ele ser favorito é simples. Observações concordam com modelos teóricos previstos pelo Big Bang. Mas a coisa não é tão simples e direta quanto está parecendo. Os modelos e observações fazem parte de uma área da ciência chamada de cosmologia, que é uma área que tenta entender a origem e a evolução do universo. Só que a cosmologia lida com um desafio bem complexo. Nós temos apenas um universo para estudar. Na ciência, para provar um modelo, nós precisamos de observações, e essas observações são feitas através de experimentos que são repetidos várias vezes, ou observando algum fenômeno que se repete. Já para a cosmologia, a coisa complica, porque é impossível simplesmente criar um universo em laboratório para testar cada modelo cosmológico. E também nós não temos como observar um outro universo para ver se algo muda de um para outro. E por isso a cosmologia depende de observações do passado de um único universo, que é o nosso. Isso torna necessário fazer observações do nosso universo em diferentes estágios, desde quando ele era muito jovem até os dias de hoje. E para isso nós precisamos de dados cada vez melhores, porque é só assim que nós vamos conseguir os detalhes da cronologia desde o momento do Big Bang. E nós só podemos... Tipo assim, eu sou completamente leigo em relação a essa exploração do espaço. O último, como é que é o nome? Telescópio, né? O último telescópio que foi feito, é Hubble o nome dele? Quanto tempo ele levou pra ser construído? Ah, foi o James Webb, na verdade, né? Isso, é verdade. E quanto que foi gasto nesse bagulho? Pois, tipo assim, a tecnologia avançou muito, né? Será que algum dia a gente vai conseguir olhar pro início do universo com clareza? Tipo, fazer isso usando tecnologias avançadas como telescópios cada vez mais Não, sensíveis não que alcançam conseguimos. regiões cada vez mais passar da Dark Age. distantes, na casa de bilhões de anos-luz daqui. Ano-luz é uma medida curiosa, porque ela é uma medida de distância, mas ao mesmo tempo ela nos dá uma noção de tempo. Quando nós falamos que algo está a bilhões de anos-luz de distância, isso também significa que o que nós estamos vendo é a luz que foi emitida há bilhões de anos no passado. E é exatamente por isso que nós precisamos de telescópios mais potentes, porque com eles nós enxergamos mais longe, como consequência nós enxergamos melhor o passado. E um exemplo é a construção e lançamento do telescópio Hubble nos anos 90. A principal missão do telescópio Hubble era observar regiões mais distantes para estimar a taxa de expansão do universo. O Hubble foi o responsável por algumas das imagens mais lindas da história da humanidade. Mas foi só na nossa década atual que a cosmologia conseguiu dar um passo além com o telescópio espacial James Webb. O James Webb foi pensado como um telescópio revolucionário com o objetivo de responder perguntas como: quando as primeiras estrelas se formaram? Como as galáxias surgiram? Como que buracos negros supermassivos nasceram? E para isso, o James Webb tinha que observar um passado do universo que nunca tinha sido observado antes. E eu estou falando coisa de apenas algumas centenas de milhões de anos depois do Big Bang. E eu sei, você deve estar achando que isso ainda é muito tempo. E eu tenho... Cara, é muito louco, cara. O cara escutar essa frase, né? Ele tem que ouvir, ele tem que observar algo mais. Ele tem que observar algo há apenas centenas de milhões de anos. Tipo, mano, sei lá, eu não gosto de ver vídeos sobre o espaço
Porque eu já tenho uma noção de que a gente tá nessa vida e o nosso impacto, ele é muito pouco, tá ligado? No sentido de a gente é menos do que, tipo, um 0,1 de um grão de areia, tá ligado? E aí, quando você vê esses vídeos sobre o espaço, você não chega a se sentir capo de limão. É só clicar no botão de inscrever-se aí embaixo, mano. A gente é um nada, tá ligado? Não. Justamente por isso que eu tô falando, Shaktal. A gente é apenas menos para do falar que de um grão de areia. milhões de Muito anos louco parece isso, ser um mano. erro. Mas não se esqueçam que nós estamos falando do universo. E ele tem uma idade estimada em 13,7 bilhões de anos. Centenas de 13,7 milhões de anos bilhões é um de piscar anos. de olhos quando nós falamos de universo. E além disso, existe um outro motivo para esse período ser de interesse dos pesquisadores. Dentro da cosmologia, esse tempo bate exatamente com a época em que nós esperamos que tenha acontecido o surgimento das primeiras estrelas e galáxias. E por isso, toda a ideia por trás do James Webb era empolgante desde o começo, justamente para responder essas perguntas. E até agora o James Webb já trouxe diversos resultados durante esses poucos anos em que ele está na ativa. E um desses resultados aconteceu logo nas primeiras observações, em julho de 2022. Mais especificamente, a primeira imagem de campo profundo do James Webb. Alguns astrônomos começaram a perceber um problema logo nessa primeira imagem, algo que não era esperado pela nossa teoria. As galáxias eram muito maiores do que nós esperávamos que elas seriam. Isso cria um problema porque no nosso modelo mais aceito de evolução de galáxias, não haveria tempo para elas terem chegado até aqueles tamanhos. Então, ao mesmo tempo que isso levantou um ponto de interrogação para os astrônomos, não demorou muito tempo para outras pessoas começarem a afirmar que a teoria do Big Bang estava errada. Se as galáxias não tiveram tempo para ficar tão grandes assim, considerando que o universo era jovem, então o universo deve ser bem mais velho do que nós achávamos. Logo, a teoria do Big Bang deveria estar errada. E essa foi basicamente a linha de raciocínio que muitos fizeram que acabou viralizando na internet. Não é raro até hoje você encontrar pessoas afirmando que o James Webb provou que o Big Bang não aconteceu. Mas será mesmo que foi isso que aconteceu? Será que o James Webb provou que o Big Bang não aconteceu? Ou será que existe uma explicação melhor para esses resultados que de fato deixaram astrônomos com problema nas... Isso é outra coisa da ciência. Sempre que a gente tem uma questão sobre a nossa existência ou sobre teorias de como a gente surgiu e blá blá blá, toda vez que uma pergunta é respondida, aparecem outras 10, tá ligado? nas mãos. Spoiler, talvez algumas coisas da astronomia vão mudar completamente, mas não do jeito que você está pensando agora. Ah, e se você está assistindo esse vídeo, você gosta de ciência. E se você gosta de ciência, você provavelmente gostaria de vestir o universo. Essas camisetas que eu uso nos vídeos estão com 15% de desconto na Lowe's se você usar o cupom Ciência Todo Dia. É só clicar no link aqui da descrição. Agora de volta ao vídeo. Para começar, a teoria do Big Bang é mais um nome popular que acabou pegando. Tipo, partícula de Deus. Na realidade, a teoria do Big Bang está associada com um modelo matemático chamado Lambda-CDM. Nós podemos traduzir Lambda-CDM da seguinte maneira. Lambda é a letra grega, e ela representa a constante cosmológica. E CDM é a abreviação para Cold Dark Matter, ou matéria escura fria em português. A constante cosmológica é um parâmetro que está relacionado com a expansão do universo. E lembre-se que a expansão do universo tem uma relação com energia escura. Então, calcular a constante cosmológica muitas vezes está associado ao estudo da energia escura. A constante está presente nas equações da relatividade geral de Einstein, e essas equações são usadas para descrever como que o espaço-tempo se comporta, inclusive a sua expansão. E eu sei que sempre que nós falamos dessas equações, nós falamos sobre distorção do espaço-tempo como buracos negros. Mas a importância dessas equações vai muito além, inclusive para descrever o universo como um todo. Essas equações não são exatamente simples e elas apresentam alguns parâmetros, entre eles a constante cosmológica. Originalmente ela foi introduzida pelo próprio Albert Einstein para contrabalancear o efeito da gravidade nas equações. Mano, mas ele... esse cara, ele... sei lá, mano. Esse cara é muito bizarro, né, mano? Tipo, imagina tu ser um cara tão à frente do tempo que tem coisa que, tipo, sei lá... 50 anos depois que tu, mano... 100 anos...
descartou essa ideia alguns anos depois, assumindo que a constante As coisas estava vão errada e não estar. faria sentido colocá-la ali. E no final do século passado veio a prova de que o universo não só está se expandindo, provando. como ele se expande de maneira acelerada. E essa aceleração seria causada por um efeito repulsivo oposto ao da gravidade, da mesma forma que Einstein pensava no início do século passado quando ele usou a constante cosmológica. Mano, olha essa frase, mano. Da mesma forma que ele pensava no início do século passado. Mano, o cara... Mano, isso é muito louco, mano. Tipo, isso é muito louco. Isso é um gap de inteligência. Tá ligado? Tão bizarro no resto da humanidade. Mas tão bizarro que, tipo... E com isso, os astrônomos introduziram novamente a constante nas equações. E é daí que veio aquela piada de que mesmo quando Einstein erra, ele acerta. Já a parte de matéria escura fria do nome se relaciona com matéria escura. Nesse modelo, a matéria escura é não colisional, Tão avançado que a velocidades Terra não baixas, acerta. ou se você preferir em fisiquês, algo frio. O modelo Lambda CDM já conseguiu prever de forma correta diversas descobertas. Alguns exemplos são a radiação cósmica de fundo em micro-ondas, a quantidade de elementos como hidrogênio e hélio e a própria aceleração da expansão do universo. Além disso, a distribuição de galáxias no universo, que nós chamamos de estrutura de larga escala, também já era prevista por esse modelo. Então é por isso que o Lambda CDM é um dos modelos favoritos entre cosmólogos e astrônomos. Ele tem uma bagagem de previsões bem-sucedidas e cada vez é testado com observações mais e mais detalhadas. Por causa disso, o Lambda CDM é o modelo preferido para conseguir explicar a origem e a evolução do universo. Mas qual tipo de evolução que o modelo prevê? Vamos supor que eu te mostre um balão que já está um pouco cheio e eu continue a encher. Você observa ele se expandir e se você imaginar o passado dele, você assume que em um dado momento no passado ele estava vazio. Você nem precisa ter visto ele vazio para tirar essa conclusão. Quando você observa ele se enchendo e se expandindo, você automaticamente rebobina na sua cabeça e chega nessa conclusão. Para o Lambda CDM, o universo seria como um balão. Se nós estamos vendo ele se expandir, nós sabemos que no passado o universo era menor, então nós podemos assumir que em um dado ponto ele era tão pequeno, mas tão pequeno, que era apenas uma singularidade. Um ponto no meio do nada. E desse ponto teria começado toda a expansão que nós vemos até hoje. Essa é a famosa explosão que levou o nome de Big Bang. Nesses primeiros momentos após o Big Bang, o universo era quente o suficiente para que tudo estivesse na forma de plasma. Plasma é um estado da matéria em que as temperaturas são altas o suficiente para ionizar os elementos. Pouca gente sabe, mas o universo teve duas acelerações e a primeira delas aconteceu nesses primeiros momentos e levou o nome de inflação. Na inflação, o universo foi do tamanho de uma laranja. Caralho, mano, até a porra do universo sofrendo com inflação, mano. Sério mesmo, tudo é sobre dinheiro mesmo, mano. De verdade. Vai tomar no cu, faz o L aí, mano. Até o tamanho de uma galáxia em um período entre 10 elevado a menos 32 e 10 elevado a menos 33 segundos. Se você estivesse vendo o universo nessa época, você nem conseguiria perceber o momento em que ele deixou de ter o tamanho de uma laranja e virou do tamanho de uma galáxia. Para você isso teria sido instantâneo. Esse é o nível da inflação. E após a inflação, o universo continuou se expandindo e com isso ele foi se esfriando e deixando de ter temperaturas tão altas a ponto de ionizar os elementos. Dessa forma, dos primeiros minutos até os primeiros 300 mil anos, os átomos se formam. Cara, tipo assim, a vida do cientista é uma loucura, né, mano? Pensar quantas pessoas já morreram e estudaram isso a vida inteira delas, tentando provar a nossa origem, a origem do universo e etc. E quantos mais cientistas ainda vão morrer antes da gente de fato ter uma resposta, se de fato a gente vai ter uma resposta, tá ligado? Isso é muito louco, mano. A princípio, hidrogênio neutro foi Dá formado. pra saber quantos subs tem aqui? Dá, deixa eu ver. Tem 128. Falta metade, vai. Que Elden Ring é uma meta ambiciosa, né, mano? Depois átomos de hélio. As primeiras moléculas, que eram compostas principalmente de hidrogênio e ou hélio, como hidrogênio molecular, também começaram a se formar Nem nessa tanto, época. é, E entre mano, 300 e 400 mil anos depois, nós entramos na Foda Era que das não Trevas. consigo dar Não sub existia na exatamente Kick, não aceita meu cartão. Tenta pelo celular ou pelo Google Pay aí que dá, mano. Procura as opções do Google Pay que dá pra tu pagar cartão nacional. Google Pay no PC, o cara falou, ó.
uma fonte Ou de cria luz. conta na Isso Nômade porque a também, maior que dá pra parte dos dar, elementos usando e Nômade moléculas já raiz 15. estavam na sua forma neutra. Então não tinha algum fenômeno produzindo fótons. O universo era escuro. Mas conforme ele foi atingindo seus primeiros milhões de anos, aí nós esperamos que estrelas tivessem começado a se formar. Elas se formariam pelo colapso de nuvens frias de hidrogênio molecular. E essas estrelas seriam a primeira fonte de luz que o universo veria em muito tempo. E depois, estruturas maiores como galáxias também começaram a se formar. Mano, No olha final isso, da mano. Era das Trevas, por volta de 1 bilhão de anos depois do Big Bang, inicia a Era das Estrelas, que é a era em que nós vivemos até hoje no universo. Como o próprio nome sugere, é uma era dominada pela formação estelar. Mas eu quero voltar um pouco mais nessa história porque o nosso foco aqui é justamente a Era das Trevas. Eu preciso ressaltar que existem observações que concordam com essa descrição que eu acabei de fazer da evolução do universo. E o modelo matemático está inserido no Lambda CDM. Mas talvez a maior fonte de problemas aqui é justamente a Era das Trevas. O primeiro problema surge porque nós estamos falando de uma época muito antiga do universo, que até pouco tempo nós não tínhamos nem tecnologia o suficiente. Não tem como você escutar essas coisas e não pensar mentirada da porra. Mano, isso nem passa pela minha cabeça. A única coisa que passa pela minha cabeça é tipo assim... Moleque, é mais fácil acreditar em Deus, mano. Eu acho, tipo assim... A história do universo ela é tão absurda. A gente tá vivo, tudo funcionar do jeito que funciona. É tão absurdo que é mais fácil acreditar em Deus. Oh. Tipo, o conforto que te dá acreditar que existe uma força. E eu não vou nem entrar no mérito de céu e inferno, que não sei o quê, que quem faz coisa boa vai visitar o capeta. Não. É um Deus, mano. Tá ligado? Que a gente tá num servidor de Ragnarok, que seja, foda. Deus é o GM e ele resolveu criar o bagulho. É um programador que criou o próprio jogo. E assim, bum, saímos nós. Foda-se. É pensar que, tipo, a gente tá aqui por algum motivo. Tá ligado? Eu gosto de acreditar que, tipo assim, Deus colocou a gente e a Terra já passou por várias eras e eras e eras. Eu acredito que outra civilização já tenha morado aqui antes da gente. Só que a gente, como civilização, repete o ciclo de evoluir e se destruir, evoluir e se destruir, evoluir e se destruir. Até que a gente aprenda e consiga Observar. O segundo prosperar, problema viver e surge explorar. porque Foda-se. parece que muitas das perguntas em aberto da astronomia dependem justamente do que estava acontecendo nessa época. Duas delas sendo como foi a formação das primeiras estrelas e como surgiram as primeiras galáxias. A formação de uma galáxia é uma incógnita dentro da astronomia. Diversos modelos tentaram explicar como ela aconteceu, mas a falta de observações deixava todos esses modelos com um ponto de interrogação no final. Elas se formaram através de um modelo hierárquico, onde estruturas menores foram se juntando formando a galáxia, ou através de um modelo monolítico, onde a galáxia se formou de uma vez logo depois do colapso de uma nuvem de gás grotesca. Foi o buraco negro supermassivo que foi puxando matéria e formando pequenos blocos de estrelas, ou a galáxia já era formada e aí o buraco negro só foi empurrado até lá através de algum, sei lá, empurro gravitacional? Essa é tipo a versão astronômica da pergunta de quem veio primeiro, o ovo ou a galinha. Quem que veio primeiro, o buraco negro ou a galáxia? O próprio telescópio Hubble foi usado numa tentativa de observar essa época no universo. Mas quando o Hubble observou galáxias antigas, ele encontrou galáxias pequenas e não muito massivas. Essas galáxias concordavam melhor com o modelo hierárquico de formação de galáxias. Só que o Hubble não era um telescópio focado para observar regiões muito distantes. Ele não foi construído com esse intuito. Então não tinha como saber se o que eles estavam observando era realmente uma prova de que o modelo hierárquico era o correto. Por isso era preciso um novo telescópio que tivesse tecnologia o suficiente para enxergar o mais longe possível, com o objetivo de observar essas primeiras galáxias, as primeiras estrelas, para finalmente pôr um ponto final na discussão de como as galáxias se formaram. E aí nasceu O quão longe a gente tá do que a gente consegue ver. Tipo, o James Webb é o cap do que a gente consegue ver? Ou ainda tem muito gap do que a gente consegue ver? Não. Tipo assim, ó. Presta atenção. A minha pergunta é, deixa eu reformular a minha pergunta. Independente da tecnologia atual, quantos milhões de anos-luz pra frente a gente conseguiria ver se a gente tivesse mais tecnologia? É isso que eu tô dizendo. Tipo assim, vamos supor que a gente tá vendo o universo em palmos, né? Vamos supor que o universo tem 5 palmos. Hoje a gente enxerga 3 palmos e tem mais 2 palmos de gap.
até a gente chegar na tal da Dark Age, por exemplo. Tipo assim, a gente precisaria de um negócio 2 vezes mais potente. Eu falo sobre o universo observável, exatamente. O mais longe que enxergamos foi 13,7 bi de anos. Não. Isso é o que o universo é estimado de existir, não? Como o tempo é relativo no espaço, então quanto mais distante a gente vê tudo atrasado com um delay de anos-luz graças à distância. Ah, não. Isso eu tô ligado. Mas eu tô, tipo, querendo dizer assim. Se a gente tivesse hoje um telescópio 2 vezes mais forte que o James Webb, a gente conseguiria ver algo, ou com o James Webb a gente chegou no cap do que a gente consegue ver e foda-se se a gente tiver mais tecnologia, a gente vai ver a Dark Age, que é como se fosse um muro, porque não tem luz. A taxa de expansão do universo, conhecida como Hubble, é estimada em cerca de 73 km por segundo por megaparsecs. Km por segundo, microparsecs significa para cada 3,2 milhões de anos-luz de distância, o universo se expande a uma velocidade de 73 km por segundo. Tá. Talvez. Então, eu acho que não temos como chegar a um dia ver essa Dark Age. Não, porque a gente vai olhar pro escuro. Não tem como. Quer dizer, a gente vai olhar e não vai ver nada. Tá ligado? O máximo que a gente ia conseguir ver é a formação de galáxias no fim dela. Não é isso? Tipo, teve a expansão da Arcade. E aí, depois da Dark Age, tudo que a gente vive até agora é a época das estrelas, né? Enfim. Que é o que a gente vê, a luz e etc. O máximo que a gente conseguiria chegar é onde se formaram as galáxias. Isso é louco, mano. É mais fácil acreditar em Deus pra caralho. Tipo, eu acredito muito na ciência, mas a ciência, ela faz com que você se sinta, tá ligado? Você se sinta mais insignificante do que tu é, tá ligado? O telescópio espacial James Webb pode observar a distâncias cosmológicas, moleque, toma. Chegando a ver galáxias a bilhões de anos-luz de distância. Especificamente, ele observou a galáxia Jades GSZ140, que existia há cerca de 300 milhões de anos após o Big Bang, com a distância própria de 33,8 bilhões de anos-luz. Isso é louco, mano. A ideia do telescópio espacial James Webb. James Webb Space Telescope, ou telescópio espacial James Webb, é considerado como o sucessor do telescópio Hubble. Mas é importante deixar claro que eles possuem diferenças entre si e objetivos diferentes. Então essa frase não é muito correta. A primeira diferença é que o James Webb observa em comprimentos de onda no infravermelho. Já o Hubble observa no óptico e apenas uma pequena região do infravermelho. Outra diferença é que o James Webb foi criado com o objetivo de observar a primeira luz do universo, que é justamente esse período na Era das Trevas entre 100 até 400 milhões de anos depois do Big Bang. O Hubble tinha como objetivo medir a taxa de expansão do universo, observando diferentes épocas do nosso universo. O James Webb tem cerca de 6 vezes mais área de captura de luz do que o telescópio Hubble. E isso faz com que ele tenha mais sensibilidade e maior qualidade. Porque capturando mais fótons, mais detalhes são capturados dos objetos que estão sendo observados. Olha isso! Mas com certeza, o grande diferencial é o intervalo de luz que o James Webb observa. E esse intervalo possibilita enxergar ainda mais longe do que qualquer outro telescópio. Sendo mais específico, o James Webb observa nos comprimentos de onda entre 600 até 28.500 nanômetros. E esses comprimentos se encaixam na região do espectro chamada de infravermelho. Você pode estar se perguntando, por que observar no infravermelho? Por que não no óptico ou até em comprimentos mais energéticos, tipo raio-x ou ultravioleta? O que faria sentido se nós pensarmos que nós estamos falando de objetos com emissão bastante energética. A razão é o efeito Doppler. Esse é o mesmo efeito que faz a frequência de uma ambulância mudar dependendo da velocidade com que ela se aproxima e se afasta. No universo também existe um efeito semelhante que recebe o nome de efeito Doppler cosmológico. Quando uma galáxia ou estrela distante emite fótons, eles vão viajar pelo tecido do espaço-tempo até serem absorvidos por algo. Enquanto eles viajam, o universo está se expandindo e o comprimento de onda do fóton é esticado junto. Para facilitar, imagina como se o fóton fosse uma mola. Conforme a mola se move, ela vai sendo esticada junto com o espaço-tempo, que funciona como uma mola elástica sendo puxada.
E por causa desse efeito, se esse fóton foi emitido em um comprimento de onda pequeno, ele vai ser esticado, originando um comprimento de onda maior. Quanto mais distante a fonte está de nós, mais o efeito Doppler cosmológico vai fazer o fóton sofrer. E nós até podemos calcular a distância em que o fóton foi emitido usando essa equação. Z é chamada de redshift. Tipo assim... É muito louco como, tipo... Sei lá, mano. As pessoas que estudam o universo são pessoas muito inteligentes, mano. Isso é muito foda, tá ligado? Porque você para pra pensar todos os cálculos que já foram feitos, todos os estudos que foram necessários pra gente poder, tipo assim, entender como as coisas se comportam no universo, tá ligado? Pra gente poder entender como observar as coisas. E ele quantifica o quão esticado o comprimento foi. E dele você consegue obter a distância até a fonte. No caso dessas primeiras galáxias, os fótons viajaram por tempo suficiente para serem desviados a comprimentos de onda que ficam no infravermelho. E por isso que nós precisamos usar ferramentas que observam no infravermelho. Senão a gente não consegue ver essa época. E nós também precisamos de ferramentas que sejam sensíveis, porque nós estamos falando de objetos muito, mas muito longe. Então são poucos os fótons que... 200 milhões de anos, 400 milhões de anos, 6 bilhões de anos... chegam até nós. E é essa a grande revolução do James Webb em comparação com os outros telescópios. A capacidade de observar nesses comprimentos de onda e ter uma área coletora maior. O James Webb foi lançado no foguete Ariane 5 no dia 25 de dezembro em 2021. E acho que esse provavelmente foi o marco mais importante na astronomia nesse século. Então tá meio estranho, eu acho que eu preciso 6 meses depois do lançamento, o James Webb já havia registrado suas primeiras imagens, que foram divulgadas em julho de 2022. Ao todo, 4 imagens e um espectro foram divulgados pela NASA numa live que aconteceu no dia 12 de julho. Mas no dia anterior, a Casa Branca já tinha divulgado a primeira imagem de campo profundo do James Webb. Não demorou muito tempo para que astrônomos caíssem em cima das primeiras imagens para analisar exaustivamente, e logo eles encontraram galáxias que quebravam o recorde de objetos mais distantes observados. Na primeira foto, um dos vários artigos publicados que ficou conhecido como Panic at the Discs, eu acho que eu sei qual é o tipo de música favorito dos autores, foi um dos primeiros a fazer isso. Ele até encontrou uma dessas galáxias. Outros autores e grupos também chegaram a conclusões semelhantes, mas como nem tudo é perfeito, logo um problema surgiu. Quando eles calcularam a massa dessas galáxias, eles perceberam que elas eram muito maiores e mais massivas do que o esperado pela teoria. E elas tinham estruturas mais complexas do que era esperado para galáxias tão jovens, que em teoria tinham acabado de se formar. Elas já possuíam tamanho, massa e estrutura de galáxias que são muito mais velhas. Elas deveriam ser pequenas, elas deveriam ser pouco massivas, elas também deveriam ser desestruturadas, como o Hubble tinha deixado a impressão. O problema é, se elas se formam lentamente com estruturas pequenas se juntando em bilhões de anos, como que elas já eram grandes com o universo sendo tão jovem? O universo nem tinha chegado a 1 bilhão de anos, então não tinha tempo para essas estruturas tão grandes se formarem. Em resumo, as galáxias eram muito mais avançadas segundo o nosso conhecimento de evolução de galáxias. Elas não poderiam ter se formado em poucos milhões de anos. E foi aí que astrônomos perceberam que algo de errado não estava certo e a polêmica começou. Na época, a revista Nature convidou a astrofísica Alison Kirkpatrick da Universidade do Kansas para falar sobre as descobertas do James Webb. E durante essa matéria, a astrofísica se referiu a essas descobertas com a seguinte frase: "Nesse momento eu estou acordada às 3 da manhã me perguntando se todo o trabalho que eu já fiz está errado." Isso foi o suficiente para que algumas pessoas pegassem essa frase e usassem ela para justificar que o Big Bang era uma mentira. Em poucos dias isso se espalhou pela internet e o título das matérias em geral eram: James Webb prova que o Big Bang nunca existiu. E o argumento que todos esses artigos usam é o fato de que essas galáxias existirem naquela época não condiz com a idade do universo. Para eles, o universo seria mais velho do que o esperado, então o Big Bang não poderia ter acontecido. E isso ficou tão famoso na internet que até hoje você vê pessoas que usam esse argumento sempre quando alguém fala do Big Bang. Mas será que foi isso mesmo que aconteceu? Cara, é exatamente isso que eu entendi. Cara, basicamente, não é que eu acho que isso favorece a teoria da criação. Isso só faz parecer que eles não sabem como as galáxias são criadas, tá ligado? É simplesmente, tipo, eles não entenderam a mecânica de criação de galáxias, é isso. Será que o James Webb Não, provou... é isso que eu falo, mano. Tipo assim, imagina a crise existencial que os caras devem ter. Tipo, por exemplo, é porque a gente pode parecer uma parada boba, tá ligado? Mas é tipo assim, por exemplo, imagina
eles que estudaram anos e anos e anos e anos pra que o universo é desse jeito, que não sei o que os caras foram, tipo, dedicar a vida inteira deles estudando isso aí. E aí vem o telescópio, enxerga mais longe, e aí, tipo, não tem como o bagulho ser grande daquele jeito e não sei o que. Tu fica tipo assim, caralho, mano, tudo que eu aprendi é uma mentira. Eu dediquei a minha vida a um negócio que não é uma mentira, mas tá errado, tá ligado? Não é que, nem que ninguém mentiu. É que a gente não entendeu nada. Não teve patch notes. Porque a teoria do Big Bang e tudo que nós conhecemos sobre a evolução do universo está errada? A própria Kirkpatrick veio a público para dizer que a frase que ela usou na revista Nature não tinha nada a ver com o Big Bang. Ela mudou o próprio nome nas redes sociais, afirmando que ela acreditava na teoria do Big Bang como a melhor para explicar a origem do universo. Então qual é o motivo da frase dela e de onde que veio todo esse caos? A verdade é que sim, as galáxias são mais massivas do que o esperado pela teoria. Então tem teorias que vão precisar ser revisadas. Mas não é a teoria do Big Bang. Se você prestou atenção no vídeo, você deve ter percebido que o James Webb foi lançado com uma série de perguntas em aberto, e uma delas é sobre a formação de galáxias. Antes do James Webb, nenhum telescópio tinha tecnologia o suficiente para observar um passado tão distante do universo. As poucas observações que existiam, vindas do Hubble, não tinham qualidade. Isso aqui é muito escaralhado, mano. Olha isso, guys. Olha a diferença, mano. Quando eu tô fazendo uma simulação do meu mestrado e dá errado do que eu tava esperando, eu já acho que eu sou um merda. Fiz tudo errado. Imagina esses mano aí. Pois é, Orelha. Cara, mas, ô Oliver, eu tenho, tipo assim, pra mim, a religião, ela sempre... A teoria do criacionismo, né? Eu acho que é assim que se chama. Eu acho que ela é muito boa porque alguém, quando a primeira religião surgiu, percebeu que a religião nada mais é do que, além de uma massa de manobra, ela também é um negócio que vai te confortar e fazer com que você viva em busca de um propósito. Por exemplo, se hoje é provado que não existe Deus, que existiu o Big Bang e, sei lá, a religião ela é um mal necessário, entre aspas, porque ela conforta quem não quer mergulhar muito fundo nessas coisas, tá ligado? Porque, tipo assim, pensa que a gente prova hoje que Deus não existiu e que a gente nasceu só pelo RNG. Tipo, mano, a situação do mundo ficaria ainda mais triste. É mais fácil o cara acreditar em Deus por quê? Porque você pensa que, tipo assim, a gente tá quase entrando numa terceira guerra mundial, né? Vamos supor que a gente destrua o planeta, aí vire tudo lava, e aí depois a lava esfria, vire gelo, e aí o bagulho se repete ou a Terra explode, sei lá. Foda-se. A questão é muito mais fácil, é muito mais confortável acreditar que, tipo assim, sei lá, Deus pode wipear o server e criar outro, tá ligado? Do que... Eu não acho não, Ietola, porque a verdade vos libertará. A religião foi usada pro mal por milênios. Eu não acho, mano. Eu não acho que seja usada só pro mal, tá ligado? Tipo, eu me lembro quando eu era criança, eu era muito religioso. E eu gostava de ler a Bíblia. Na época que eu li a Bíblia inteira, não consegui ler Apocalipse. Toda página que eu lia, naquela época, eu já tinha medo. Porque eu começava a achar que, tipo, tudo que estava acontecendo era um sinal do Apocalipse. Se eu tivesse lido o Apocalipse quando criança, talvez a minha perspectiva de vida seria... o jeito que eu enxergo a vida seria diferente. Tá ligado? Mas eu não tive coragem de ler. Eu lembro de ter parado bem no começo de Apocalipse. Eu devo ter conseguido ler, mano, chutando alto umas 3 páginas. Qualidade boa e era impossível afirmar alguma coisa sobre elas. Não era possível bater o martelo em uma das teorias de formação de galáxias com a tecnologia anterior à do James Webb. E por esse motivo essa questão era uma das missões do James Webb. Pensa comigo, se ele foi construído e lançado com bilhões de dólares investidos, é porque essa pergunta ainda estava em aberto e precisava ser resolvida. Não fazia muito sentido lançar algo com uma pergunta que já foi respondida. E o que o James Webb encontrou foi justamente que a nossa ideia de formação de galáxias não estava correta. O ponto que eu quero que você preste atenção aqui é o seguinte: a formação de galáxias sempre foi uma questão em aberto na astronomia. Não foi o James Webb que fez isso. O fato de o James Webb ter mostrado que o que nós acreditávamos está errado só nos indica que nós precisamos rever modelos de formação de galáxias.
E foi isso que a astrofísica Kirkpatrick quis dizer quando ela falou sobre tudo que ela aprendeu estava errado. Isso nem é algo tão surpreendente para os astrônomos que sempre tiveram suas dúvidas sobre o modelo de formação de galáxias. O James Webb só mostrou com essas observações que nós precisamos repensar esses modelos. E é assim que a ciência sempre funcionou. A gente cria um modelo, testa com observações. Se a observação não bater, a gente refaz o modelo. Isso não é algo novo, isso sempre aconteceu na ciência e sempre vai acontecer. Essa é a beleza do método científico. Basicamente, nós tínhamos algo com apenas uma vaga ideia de como funcionava a formação de galáxias. E aí o James Webb veio e mostrou que não era bem assim como nós pensávamos. Se a teoria da formação de galáxias está errada, então a teoria do Big Bang também não pode estar? E você tem toda a razão em pensar assim, porque nós estamos falando de ciência. Afirmações devem sim ser questionadas e eu fico muito feliz que você tenha se feito essa pergunta. E eu quero te mostrar mais um lado incrível da ciência, o do porquê que existem modelos mais aceitos do que outros. A primeira coisa é que o modelo do Big Bang é o que mais concorda com as observações que nós temos. Mas isso não quer dizer que o martelo foi batido de uma vez por todas. A única coisa é que nada até agora conseguiu se mostrar um modelo melhor do que o Big Bang para explicar essas observações. Nem mesmo existe qualquer evidência forte o suficiente para provar que o Big Bang não aconteceu. E aqui a gente entra naquela frase famosa do Carl Sagan: alegações extraordinárias requerem evidências extraordinárias. Então, para falar que o Big Bang aconteceu ou não aconteceu, que é uma alegação extremamente extraordinária, nós precisamos ter evidências para confirmar isso. Não basta apenas uma evidência. Nós precisamos ter várias que foram testadas diversas vezes por diferentes grupos usando diferentes técnicas. E a afirmação "o Big Bang aconteceu" entra justamente nesse ponto. Ela tem uma série de observações com diferentes grupos em diferentes anos com diferentes métodos que são sempre refeitos. E todas elas convergem para que a teoria do Big Bang seja a que explica melhor a origem do universo. A principal dessas observações é a radiação cósmica de fundo em micro-ondas, que é prevista pelo modelo Lambda-CDM. E outras observações são as observações de temperatura e perturbações, que também são previstas pelo modelo. As próprias observações do Hubble e de outros telescópios que conseguem mapear a estrutura em larga escala também concordam com essa afirmação. Existe uma variedade de formas de calcular a taxa de expansão do universo e todas concordam com o modelo matemático que descreve o Big Bang. Ou seja, existe uma série de observações de diferentes Bang jeitos 14 que foram vezes. feitas diversas vezes que concordam com o Big Bang. Já o James Webb foca em apenas um jeito, que é observar no infravermelho. Então, mesmo se ele tivesse provado algo contrário, ainda não seria o suficiente para ir contra todas essas outras observações. Mas é importante deixar uma coisa extremamente clara. Os dados do James Webb não provaram nada contra o Big Bang. Eles só Mano, esse tipo de vídeo, mano, ele te deixa muito estunado, tá ligado? Ele te deixa muito estunado, mano. Você fica tipo assim, mano, que vontade de... provaram algo errado Sabe, contra a de ideia de que viver, nós mano, tínhamos de porque formação de galáxias. Que é a claro que vida, ela é existem tão, alegações e sabe? experimentos que tentam mostrar que o modelo do Big Bang é errado. Só que esses experimentos não têm tantas evidências para servirem de apoio nessas alegações de que o Big Bang está errado. Pegando a própria teoria de formação de galáxias que nós tínhamos em mente, só existiam poucas evidências, que eram imagens sem qualidade do Hubble. Já o modelo do Big Bang possui muito mais evidências apoiando do que o modelo de formação de galáxias tinha. E eu acho que isso é um exemplo perfeito de como a ciência funciona e também de como notícias falsas se espalham facilmente pela internet. O James Webb está nos mostrando com mais detalhes o universo jovem pela primeira vez na história. Ele vai nos responder perguntas que ainda não possuem respostas e até nos ajudar a criar modelos de coisas que nós nem fazíamos ideia da existência. E foi isso que ele fez. Ele nos deu observações de algo que nós nunca soubemos exatamente como funcionava, porque nós mal tínhamos observações. A lição que fica aqui é a mesma que a nossa mãe nos dá. Não acredite em tudo que você lê na internet. Caralho, isso é uma parada insana. E se o Big Bang foi, na verdade, Deus estalando o dedo? Insano. E se no final a ciência tá certa e o criacionismo também? E se o Big Bang é nada mais, nada menos do que o estalo de Deus para criar o universo? Cinema, mano. Cinema. Cê é louco, mano. E sempre busque Deus, na referências verdade, confiáveis. tinha as joias do infinito antes do universo começar. Mas quem spawnou Deus, velho? A pergunta é, se existe Deus... Ele sempre esteve lá? Ele só existiu? Ele é o GM? Será que Deus tem o pai? Será que ele é como o Titã em Azeroth?
Será que ele é o último titã? Por exemplo, as desse vídeo estão sempre na descrição, Mano. como todo outro vídeo do Ciência Todo Dia. Além disso, é um aprendizado válido para saber como a ciência é e que teorias não são simplesmente Cara, teorias. Deus ou Deus cristão, mano. O GM, o dono de tudo. Não é o Deus ou Deus cristão. É o Deus. O GM. Ninguém pergunta se o GM é evangélico. Quando tu chega num servidor, tu não quer saber se o cara que... Zejane enviou R$ 5. Ah. Ué. Mano, aí tu hablou, hein? 25. Hablou, mano. Hablou, sabe as palavras. Concordo, craque. Mano, papo reto. Essa fera aí, bicho. Cê é louco. Fim da Com discussão. significado igual a gente usa no dia a dia. Mano, o cara acabou de mandar o som do universo pra gente, guys. Na verdade, não tem som nenhum, mano. É apenas o vácuo. E nada se propaga no vácuo. O cara enviou um donate que é o som do universo. O barulho de um buraco negro. Teoria tem um peso dentro da ciência, e é algo que já foi testado com observações e possui evidências fortes a seu favor. Tenha sempre isso em mente quando você lê que algo desmentiu algum conceito ou uma teoria da ciência. Mas acho que a lição mais importante desse vídeo é o que o Carl Sagan disse. Alegações extraordinárias requerem evidências extraordinárias. Muito obrigado e até a próxima. Minha mensagem não saiu. Cara, tu não escreveu nenhuma mensagem, mano. Tem que escrever uma mensagem pra ela sair aqui, ó. Quantos subs na Kik? Tamo com 128. 128? Por aí. Você aí de casa que ainda não deu sub na Kik, vá lá e dê sub na Kik. Yets, pointer. Corrija os problemas de registro. Deixa eu ver o que é esse pointer. Pera aí, deixa eu tirar o fone, né? Vai que tem alguém gritando. Mano, o cara achou um site que acha uma imagem de alguém apontando pro teu mouse dá zoom e aponta? Como assim? Aqui? Aqui assim. Moleque, que loucura, viado. Caralho. Cadê o cara que falou que tinha o dia que o universo as fotos do céu no dia em que você nasceu? Alguém coloca aí, manda aí do mais. Eu coloco o quê? Eu nasci em agosto 21, 2013. Como é que eu vejo? Tem como eu ver o dia de 95, não? Das fotos do espaço? Tem, mas não mostra o ano aqui. Só o dia. Esse site mostra as importantes. Mano, 21 de agosto de 2013. Mano, 2013 foi o melhor ano da minha vida, mano. Foi quando tudo isso aqui começou. Deixa eu ver. Da Gil. Caralho, bem mais foda dela, hein? Coloca aí 31 de março. Eu não vou colocar porra nenhuma, mano. Tá de sacanagem?
Mas se tu quiser colocar aí, coloca tu nessa porra. Tá tirando? Tá achando que eu sou... Vamos ver a imagem mais foda já tirada no Natal. Essa aqui eu quero ver. Cê é louco, tiozão. Olha isso aqui, mano. Como é que tu vai falar que, mano... Cê é louco, irmão. Aí tu vem me falar que, porra, Jesus não nasceu nesse dia. Olha como tava o universo, irmão. O bagulho tava estourado, forget.